Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos, né, nesse cerimonial em memória da Dona Alice Arruda Barreto, de quem eu tenho a honra de ser genro. Né? Nós temos muitas lembranças dela, uma pessoa muito alegre. Se ela estivesse aqui conosco fisicamente, possivelmente ela falar: gente, vamos mudar um pouquinho o rosto, porque eu gosto de alegria. Ela era uma mulher muito alegre, né? Então é claro que a morte é muito paradoxal, porque a gente, quando perde alguém, a gente sofre. Mas, ao mesmo tempo, para o cristão, a morte é uma passagem apenas, né? E a Bíblia ensina sobre isso. Eu queria ler para vocês dois textos da Bíblia nessa tarde. O primeiro está no livro do Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 25, onde Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos creem nisso? Amém. Ainda que esteja morto, viverá. É o que Jesus falou, né? E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta para a irmã de Lázaro: você crê isso? E em seguida, Jesus ia provar isso, porque Jesus iria ressuscitar Lázaro dentre os mortos. E o segundo texto que eu gostaria de ler é no mesmo Evangelho, capítulo 5, versículo 24, onde Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Amém? E na verdade é o que eu creio hoje. Eu creio que a Dona Alice não morreu, quer dizer, fisicamente sim, mas ela passou da morte para a vida, né? Eu queria que você pensasse um pouquinho quando o bebê está para nascer no ventre da mãe. Ele está dentro de um ambiente todo próprio, ali quentinho, maravilhosamente sendo alimentado diretamente pela mãe. Ele pensa assim na mente dele e fala assim: isso daqui é o meu mundo, né? Eu não quero sair daqui nunca, porque isso daqui é perfeito para mim, o ambiente é perfeito, tudo é perfeito. Mas aí depois a própria natureza começa a convulsionar e empurrá-lo para fora, até que há um tremendo distúrbio e ele é empurrado totalmente para fora e ele sofre com aquela saída, né? Por isso que chora, é por isso que existe uma ruptura tremenda. Aí ele fala assim: eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Na verdade, a gente que está aqui fora diz: não, ele está nascendo, está nascendo, está nascendo. A morte, para aqueles que creem em Deus, é mais ou menos parecido com isso. A morte, a gente fala assim: o sujeito está morrendo, 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 e Deus está falando: uau, está nascendo, está chegando para nós. Amém? Hoje, nós podemos ter certeza que a Dona Alice está na presença do Senhor, como ela sempre creu. Amém? Amém? Dona Alice sempre foi cristã, sempre acreditou nas promessas da palavra de Deus. E hoje eu quero que você se alegre, pelo menos no sentido de que ela gostaria que a gente se alegrasse pela salvação dela. Amém. Porque ela está firme com Jesus nesse momento. Amém. Amém? Jesus uma vez disse assim, que Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Amém. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não estão mortos, portanto eu sou o Deus deles agora, nesse momento. Amém? Então eu queria repartir esse cerimonial em alguns segmentos. E nós vamos cantar duas canções. Vamos ter aqui alguns testemunhos de algumas pessoas que quiserem falar a respeito da Dona Alice. E depois a gente vai ter uma apresentação do PowerPoint, ali com algumas fotos dela, algumas lembranças. Ok, pessoal? Então eu gostaria que a gente pudesse cantar duas canções que não são canções propriamente que a gente pensou em cantar por nossa conta. São canções que ela adorava, canções que ela cantou a vida inteira. Nos últimos dias eu entrava na minha cozinha, lá em casa, ela estava morando com a gente, e eu sempre flagrava ela assobiando essas canções. Com grande alegria, eu falava: nossa, ainda me lembro claramente disso. Então a gente escolheu duas canções que ela gosta muito. E no PowerPoint vai ter uma terceira canção que ela também gostava muito. E vocês também vão ter a oportunidade de ouvir. Tudo bem?
pouquinho da Dona Alice, né? Quanto ela foi especial pra gente. E gostaria de chamar a Josi, que viesse aqui. A Josi é neta da Dona Alice. Nós, como cristãos, a gente não acredita que a vida da minha avó acabou. A gente acredita que, na verdade, ela está mais viva do que todos nós aqui. Porque ela vê, ela sente muito mais do que a gente. Agora sim ela está vivendo. Então eu vou usar verbos no presente. Porque eu creio que ela está viva. A Dona Alice, que eu conheço, ela é exemplo de vida cristã. Sempre foi. Desde pequena. Sempre com a Bíblia e com as orações. Ela é mulher de oração. Eu me lembro, vezes e vezes, ligando: vó, estamos precisando dessa oração, pode deixar, filha, estou orando. Mulher prendada, costurava, fazia crochê, fazia tricô. Eu não sei se faz crochê e tricô no céu, mas se fizer, ela vai estar fazendo umas coisas bem bonitas lá. Cozinheira. Eu gosto do doce de casca de laranja, feijão, do frango no açafrão. Uma mulher que serve, sempre, a vida inteira serviu. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da Dona Alice é a contadora de histórias. Ela deitava com os netos na cama, um para cada lado. E a minha história favorita era a história da festa no céu. Aonde haveria uma festa no céu e todos os bichos estavam se arrumando para ir para a festa do céu. E a Dona Tartaruga queria ir. Só que a Dona Tartaruga não tinha asas. Então a Dona Tartaruga se enfiou dentro do buraco do violão do Rei Urubu. E assim ela foi para a festa no céu. E no meio da história, às vezes ela dormia. E eu olhava para o Júnior, a gente ria, às vezes a gente deixava para ver o que ia acontecer. E ela acordava e falava: ei, mas vocês ainda não dormiram? Outras vezes a gente cutucava, falava: vó, a senhora não acabou a história. E ela contava a história, mas ela contava essa história tão bem, com tantos detalhes, com tanta vida, que eu, sinceramente, achava que ela tinha inventado a história. E há 2 anos atrás eu descobri que a festa no céu é uma história do folclore brasileiro. E eu contei pra ela. E ela riu muito. Ela falou: você achou que eu era autora da história? Eu falei: eu achava. E nós rimos com essa situação. E hoje, quando nós estamos aqui celebrando a vida da Dona Alice, eu só posso imaginar a festa no céu quando ela chegou. Queria dar uma oportunidade também para a Alice, que ela viesse aqui. A Alice é a filha mais velha da Dona Alice. Com certeza uma das coisas mais difíceis da vida que eu estou fazendo hoje. E eu aprendi com ela mesma que a gente tem que agradecer a Deus em todos os momentos. Por isso eu estou aqui, para agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Ela representa muito para a nossa família. Um exemplo de que em todo tempo, na tristeza ou na alegria, você pode encontrar um jeitinho de ser feliz. Uma das últimas conversas que nós tivemos, ela estava morando comigo e a gente conversava à tarde, quando eu chegava no trabalho, ou de manhã, no café da manhã. Eu dizendo para ela alguma coisa, preparando alguma coisa, ela olhou para mim e disse assim: a gente não precisa tanta coisa para ser feliz. A gente pode ser feliz com muito menos. O sorriso dela e a facilidade dela achar graça em tudo
E em tudo mesmo. Até em velório ela achava graça. Alguma coisa ela ia achar graça. Para transformar a vida da gente numa coisa boa. Isso era marcante nela. Como ela me ensinou que a maior educação que você pode dar para um filho é o exemplo, eu quero lembrar alguns exemplos. Na nossa infância, nós éramos pobres. Mas ela tornava a nossa vida tão boa que só hoje eu percebo como eu era pobre. O dom de transformar coisas. Ela conseguia no mercado sacos de estopa. Ela ia fazer mercado e ela pedia lá pro homem do mercado: quando desocupar o saco, o senhor guarda para mim, eu quero levar. E aqueles sacos de estopa ela ia juntando, e ela lavava, e ela clareava, e ela desfiava, e ela costurava. E cada um de nós tinha um acolchoado tão gostoso, feito com aquilo, e nós nunca passamos frio. Uma vez por ano, próximo ao Natal, era um dia de muita alegria para nós duas. Que nós íamos lá no centro de São Paulo comprar um sapato novo e uma roupa nova para o Natal. Tínhamos esperado isso pelo ano todo. E o sapato do ano passado, ela conseguia transformar num chinelinho tão gostoso que nós íamos usar pelo resto do outro ano. Então esses eram exemplos de mulher inteligente, de mulher sábia, e de mulher que quer passar para os filhos o exemplo de que tudo pode ser refeito, reaproveitado. Tudo se pode ser transformado numa coisa que era boa, numa coisa ainda boa. Ela era inteligente e tomava nossas matérias na escola, tornava nossas matérias na escola em um lazer. Podia falar sobre geografia. Se você perguntasse para ela onde é que ficam as Índias, ela pegava um papel e com a maior facilidade ela riscava um mapa mundi e ela lhe dizia: olha, era por aqui, aqui você vai encontrar as Índias. Falava de história com muita propriedade, como se conhecesse o Dom João e o Pedro II. Quando se tratasse de matemática, ela dizia assim: uma continha dessa, nem preciso lápis. Tá aqui, ó. Tanto mais tanto, é tanto. Era protetora. E meu pai era muito enérgico. E ele queria que nós fôssemos alfabetizados aos 4 anos de idade. Quando ele saía de casa de manhã, ele deixava o caderno, o lápis e a lição de casa. Eu tinha que, aos 4 anos, fazer os números de 1 a 10 e o alfabeto todo. Quando ele chegasse à noite, ele ia corrigir. E eu tinha um sério problema com o número 8. Eu não conseguia fazer o 8 que agradasse o meu pai. Ele era perfeccionista. E eu fazia o 8 torto, o 8 atravessado, o 8 deitado. Mas eu só tinha 4 anos. Então o que eu fazia? Eu fazia todos os números e deixava a vaga do 8 aberta. E ali eu enrolava o dia todo. Minha mãe dizia: você já terminou? E eu brincando: estou terminando. Minha mãe dizia: tá faltando o quê? Eu dizia: só o 8. Eu já tinha feito tudo e faltava o 8. E quando ia escurecendo, que eu percebia que eu ia ter problemas, eu começava a querer chorar. E eu dizia: eu não vou conseguir fazer o 8, ele não vai ficar feliz. Eu não consigo fazer. Ela dizia assim: eu vou te ajudar mais uma vez. Ela escrevia com a mão direita, então ela pegava o meu caderno e o lápis com a mão esquerda, ela fazia o 8. E como era feito com a mão esquerda, parecia que era feito por uma criança. Então ela me protegia. Era uma mãe protetora que encontrava uma maneira de proteger o filho do pai que ia chegar mais tarde. Sua maneira de sempre achar uma saída pacífica para os problemas também é uma marca que vai ficar na nossa família. Ela já está fazendo muita falta. E eu quero ter um coração agradecido como ela gostaria. Ouvi uma frase um dia desses.
são muito felizes. São muito felizes. As pessoas que têm uma pessoa muito especial para dizer adeus. Eu tenho hoje, quero dizer obrigada a Deus, obrigada a minha mãe. Até um dia. Eu gostaria também de dar oportunidade a outra filha da Dona Alice, a Oleuza, que viesse dar uma palavrinha. Boa tarde, irmãos e amigos. Eu acho que a minha irmã já cobriu, ela tem uma memória mais brilhante que a minha. Eu acho que ela já cobriu as coisas que eu não conseguia lembrar mais. Eu não lembrava dessa história do 8. Mas ela acho que cobriu a maior parte das nossas memórias. Foi assim mesmo a nossa vida. A minha mãe era uma pessoa muito simples. E poucas coisas já a faziam muito feliz. Eu me lembro das coisas que faziam minha mãe feliz. Lavar a roupa, coisa que ela mais gostava, lavar a roupa. Quarar, né? Quem lembra o que é quarar? Pegar os panos, né? Colocar no sol, esfregar, depois quarar, depois lavar de novo. E quando você ia deitar na cama da minha mãe, na cama que minha mãe fazia, era um cheiro muito gostoso. Então eu lembro da minha mãe, era uma coisa que ela fazia com prazer. As roupas de cama, até hoje, quando eu visitava, eu moro na China, mas quando eu visitava minha mãe, todas as vezes ela falou, já fiz sua cama. Eu imaginava aquela cama com aquele travesseiro que ela tinha posto, travesseiro de pena, ela tinha posto no sol, aquela fronha cheirosa, e ali eu deitava, e era a coisa mais maravilhosa do mundo. Para mim era a coisa mais gostosa chegar na casa da minha mãe e poder deitar naquela cama que ela tinha preparado com tanto carinho. Eu sei que durante a semana toda ela tinha pensado naquela cama. E aquele travesseiro, eu imaginava ela com aquele travesseiro no sol, e depois lavando a roupa de cama, e daí passando, que ela passava, e daí preparando aquela cama, você chegava, era um paraíso estar ali. Outra coisa que minha mãe amava, era levantar de manhã, tomar o seu banho, né, que ela tomava banho todos os dias de manhã, e fazer aquele café preto, né, que pra mim nem era café, né, era uma tinta, né, de tão preto que era a alegria dela. Eu acho que ela sonhava a noite toda em poder levantar de manhã, tomar aquele banho e aquele café preto dela. E aquilo fazia minha mãe feliz. Então eu acho que a minha mãe, pela sua simplicidade, eu acho que ela viveu uma vida bem e feliz. E como a minha irmã disse, ela era pacificadora, ela gostava de paz. Ela não teve uma vida pacífica, mas ela gostava de paz. E ela gostava das coisas simples da vida. E outra coisa que ela amava, que estava acima da sua lista, era servir a sua família. Servir a sua família como? Cuidando, como eu disse, das roupas e cuidando do estômago. Você tinha que comer porque ela tinha feito doce, ela tinha feito feijão, ela tinha feito a carne com batata que eu tanto gostava. E eu ia para a casa dela, eu saía de lá com uns quilinhos a mais, porque é o que ela gostava de fazer. Então eu acho que ela, nos seus últimos dias de vida, ela pôde morar aqui em Las Vegas, perto da família, ela pôde cozinhar, ela pôde satisfazer o estômago, né, dos filhos, dos netos e bisnetos. Ela viveu 87 anos e viveu muito bem. E eu acho que ela teve uma vida bem feliz. E aquela foto, eu escolhi aquela foto. Foi no dia 16 de maio, no aniversário da minha irmã. Foi a última foto que nós tiramos dela. E uma foto bem feliz, porque é assim que eu imagino a minha mãe. Quando eu cheguei no hospital, que minha mãe já estava em coma, nós oramos a Deus. Os netos, as filhas estavam ali, o Israel, meu cunhado, estava ali, e nós começamos a pensar. Não era um quadro bom ver a minha mãe ali, porque primeiro ela sempre detestou estar no hospital, ela nunca gostou de ir ao médico. Ela praticamente se automedicava, ela não gostava de ir para o hospital, não gostava de ver o médico. Então nós chegamos ali e vimos, ela estava em coma, ela estava entubada, com life support, e eu fiquei olhando para aquela situação. Eu disse, minha mãe não gostaria de estar aqui. Eu acho que ela nem mais está aqui, né? E começamos a orar para que Deus curasse, né? Deus cura, o Senhor pode curar. Nós sabemos que Deus tem poder para curar. Deus tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, diz a sua palavra em Efésios 3:20. Começamos a pedir, Senhor, cura tua filha. Muita gente orando, pedimos oração para tantas pessoas, mas começamos a sentir que Deus não ia curar.
Por quê? Conversando com o médico disse assim, se ela sobreviver, a condição de vida que ela vai ter, ela não vai ser uma pessoa feliz, ela não vai viver uma vida confortável. Ela vai viver a base de medicação, quem sabe ela vai ficar deitada na cama pro resto da vida, ela vai se incomodar, porque minha mãe ela não gostava de que ninguém fizesse nada por ela, ela gostava de fazer coisas para as outras pessoas, e ela não gostava de incomodar. Então ela ia incomodar, ela ia estar numa situação muito triste. Então nós percebemos que Deus ia levá-la, Então, começamos a orar, Senhor, no segundo dia ali oramos, pedimos, Deus, o Senhor pode levar a tua filha, ela viveu uma boa vida, estamos aqui, o Senhor quer levar, leve-a. E então passou alguns dias, o Senhor a levou. E um versículo que eu quero ler para vocês, diz assim, nós vamos sentir saudades? Vamos sentir muitas saudades, ela já faz muita falta, especialmente para os netos e minha irmã que conviveram com ela nos últimos dias, vão sentir a falta de acordar de manhã e não ver a sua presença. Do café, do doce de laranja, das risadas, ela era uma pessoa sempre alegre. Mas diz a palavra de Deus em Apocalipse 14, 13, diz assim, felizes os mortos que morrem no Senhor. Eles descansarão das suas obras e fadigas, mas o que eles fizeram nunca será esquecido. Então o que minha mãe fez vai ficar na nossa memória. A minha mãe, eu estava lá quando ela partiu desse mundo, mas ela não está morta. A nossa esperança é a vida eterna. Os que morrem em Cristo, a nossa esperança é a vida eterna. Então ela não morreu. Ela está vivendo a vida eterna por Jesus agora. Essa é a primeira verdade. É por isso que você está vendo ali, não a Dona Alice num hospital entubada, mas você está vendo ali como ela está agora. Feliz, adorando a Deus, servindo a Deus, louvando a Deus, seu coração alegre. E diz a tua palavra, a palavra de Deus, que felizes são os que morrem no Senhor. E ela está feliz. Ela está feliz, ela deixou de sofrer. Agora, as suas obras, o seu testemunho vai seguir na nossa vida. E a gente vai fazer o máximo para tentar seguir o seu exemplo de serviço, de amor, pacificadora como ela é, de alegria, regozijo. Eu peguei a sua Bíblia esses dias, ela leu a Bíblia muito mais do que eu. Toda a sua Bíblia marcada, várias vezes. Então, não sei quantas vezes ela já leu a Bíblia toda. Toda marcada, data 2011, 2009, 2008. E até esse ano ela já tinha começado a ler a Bíblia de novo. Então, ela foi com o Senhor a levou. E o testemunho dela vai ficar no nosso meio. Nós vamos passar o testemunho dela para os nossos netos, para os nossos filhos. E um dia também, a nossa família vai estar aqui vendo a nossa foto feliz, porque nós também fomos com Jesus por causa do testemunho e da vida dela, que nos trouxe até aqui. Deus abençoe. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Luiz Amaro, que é também genro da Dona Alice, que vai trazer uma reflexão para nós. Boa tarde. A Dona Alice, ela é uma pessoa especial. E como eu morei na China, eu ainda moro na China, nós sempre estivemos muito distantes, ela morando no Brasil. E quando eu ia ao Brasil, ela andava às vezes comigo, em algumas igrejas. Por ser minha sogra, eu tinha que apresentá-la. Eu me lembro algumas vezes dizendo para ela, não sei que o pessoal tem problema com sogra, porque eu e minha sogra nos damos tão bem. Inclusive eu estou aqui hoje à noite, ela está comigo, e nós não temos problema nenhum. Apesar que moramos 19 mil quilômetros distante um do outro. Então, às vezes ela ficava brava. Você para de contar essa piada aí, viu, marota? Mas não era bem piada, isso era real. Dona Alice vai deixar saudades. Essas 2 semanas têm sido muito difíceis para a nossa família. Desde quando ela entrou nesse estado, até quando combinou na vinda da Orleusa para cá, porque o estado dela realmente começou a se tornar grave. E logo em seguida a Orleusa me ligou, dando a notícia que ela tinha partido para o Senhor. E a pergunta da Orleusa é, você virá ou não virá para esse serviço memorial dela? E eu fiquei pensando e orando, e decidi vir. E no caminho, no avião, eu vinha pensando que em janeiro, eu tomei o avião saindo da China, a caminho de ir fazer um casamento na Alemanha. E eu estava animado, indo para a Europa, que bom, fazer um casamento, uma festa. E eu estava todo animado para ir. E fui, eu e o Léo, fomos à Europa, fizemos o casamento.
Agora no avião estou vindo para os Estados Unidos. Não é para uma festa, é para um velório. E o coração da gente estava assim, estranho. E eu vinha pensando, muito triste, chateado. Eu lembrei de um texto bíblico que eu quero compartilhar com você. Eu vou ler aqui. Está em Eclesiastes, é o livro da sabedoria, escrito por Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da sua época. E a Bíblia, se ela é atualizada, ela diz que nunca houve um homem tão sábio, nem antes, nem depois, nem haverá um cara como Salomão. Então, o texto que ele coloca para nós tem sabedoria, faz sentido, tem valor. Eu vou ler para você o texto. Está no capítulo 7, versículo 1. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, a boa reputação. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio, pensa também na morte. Se eu tivesse que escolher entre participar de uma festa de aniversário que comemora a vida, ou passar horas num velório lamentando a morte, qual que você escolheria? Parece que é uma lógica, né? Eu vou para a festa, aí eu vou me divertir. O velório e o cemitério estão entre os lugares mais tristes na experiência humana. É normal não querer nos despedir de pessoas queridas e importantes em nossas vidas, apesar da dificuldade que enfrentamos e da tristeza que sentimos. Há benefícios em estar presente nas ocasiões em que a morte se torna o principal assunto. O autor de Eclesiastes procurou o sentido da vida de diversas maneiras. E ele encontrou na morte, que existe na morte, se você observar, você pode encontrar lições e talvez até o sentido da vida. Essas palavras nos parecem um tanto macabras, né? Mas o pregador fez um contraste que nos chama a refletir sobre a diferença entre locais que representam a tristeza e os que oferecem alegria. Ele disse: melhor é ir à casa onde há luto que ir à casa onde há uma festa, pois na casa que tem luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos devem tomar consideração. O que aprendemos no velório? Aprendemos a pensar na morte. É comum fazer de tudo para adiar a morte. Nós procuramos conselhos aos olhos da Luísa, fazer dietas, ir no melhor médico, melhor cirurgia. Nós fazemos de tudo para cultivar e manter a vida. Para tentar o quê? Não só ter saúde, mas evitar a morte. Muita gente pensa que a morte pode ser evitada, ou foge da morte. Hoje a gente não pensa mais em velório ou até enterro. Eu cresci no Brasil e eu me lembro que até os 12 anos de idade eu já havia participado de pelo menos mais de 10 enterros. Nossos pais nos levavam para os enterros. Hoje a gente não vê mais enterro. Às vezes nem o morto está mais presente. Então a gente tem a impressão que não existe morte, porque nós não queremos saber da morte. Mas o pregador diz que é bom a gente considerar a morte e ir a um velório, porque ali a gente pode aprender. Há sabedoria nisso. Ele dá um valor de que no velório nós podemos aprender e a retomar a vida. No velório, onde há tristeza, nós podemos crescer, porque a tristeza gera esse momento. É na tristeza que a gente pode aprender a crescer. Esse autor continua: melhor é a dor do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz o coração. Você vai numa festa, está todo mundo feliz, alegre. Alguns até bebem para melhorar a alegria e buscar euforia. Mas acaba a festa. O sentimento é de perda, de vazio, de estupidez, de arrependimento. E ele não aprendeu nada. Ele sempre sai dali dolorido, porque ele gastou o que talvez não devia, ou se envolveu com alguém que não devia ter se envolvido. Mas no velório, a gente tem tristeza. O C.S. Lewis diz que Deus fala conosco de diversas maneiras.
Através da alegria, Deus está cochichando no nosso ouvido. Mas quando nós estamos sofrendo, Deus está gritando para nós. Então aqui nesse momento de tristeza, nós podemos ouvir a voz de Deus. Deus está gritando com a nossa família esses dias. Eu sei que Deus está falando comigo, falando com o Israel, falando com a Alicilda, com a Orleusa, falando com os netos, porque é a maneira como Deus faz. E falando com você que veio a esse lugar. Porque é na dor que diz o texto que nós vamos ter grandes lucros. Nem sempre a alegria é um grande lucro, mas a dor pode trazer grandes lucros. Porque você aprende a caminhar, você aprende a avaliar a vida. Enquanto eu viajava no avião, eu assisti um filme bem interessante. Chama Best Exotic Marigold Hotel 2. E ele termina o filme com a senhora que era a gerente do hotel. E ela viu muita gente da meia-idade vir, ir e vir. E ela termina dizendo o seguinte: não existe o fim. Apenas chegamos a um fim de uma etapa. E deixamos a outra etapa para os que vêm atrás de nós prosseguir. Assim é a vida. Não é o final. Não acabou. A Dona Alice fez o papel dela como mãe. Aliás, eu tinha escrito aqui que Deus nos dá um chamado à existência, à vida, e nós nascemos. E quando nós passamos a existir, Deus nos dá alguns papéis. E esses papéis, o primeiro papel que uma pessoa pode ter, e a Dona Alice tem, é de ser uma filha. O papel primeiro que a gente tem. A Dona Alice se tornou uma filha e também irmã. E aos 14 anos ela perdeu sua mãe. E ela se tornou, tinha o papel de filha e também teve que fazer de mãe. Ela sempre contava para nós como. Por isso os irmãos dela no Paraná ficaram muito tristes quando ela veio para os Estados Unidos. Porque a tinham como nossa mãe. Foram cuidados pela Dona Alice. Tomavam banho. Eu lembro que ela dava banho nos meninos. E os alimentava como se fosse mãe aos 14 anos de idade. O primeiro papel. Logo mais ela também se tornou esposa. E foi esposa de um pastor que por 45 anos trabalhou no Brasil. Logo também ela se tornou, qual outro papel? Mãe. E essa mãe que vocês ouviram o depoimento dessas filhas. E logo em seguida, ela também se tornou avó. E você ouviu aqui as netas, a história. São os papéis que Deus deu. E agora, por último, ela se tornou bisavó. E eu me lembro da nossa netinha, a Isabela, aqui em Las Vegas, gastando tempo com ela. E a Isabela falando, eu quero ir lá com a bisa. Foi dado a ela a oportunidade dela seguir a sua carreira. E ela chegou até aqui. Agora ela deixou conosco. E nesse velório nós temos que pensar sobre isso. É um momento de reflexão. A Dona Alice, ela não morreu. Não foi o fim. Ela carregou até aqui e agora é conosco. Eu gosto disso. Porque neste velório nós podemos aprender. Não existe um fim. Mas existe uma etapa, um papel que agora é com a gente. Ela está simplesmente passando o bastão para ali, para a Orleusa, para a Luísa, para a Josi, para o Júnior, para o Lucas, os netos. E por sua vez eles vão prosseguir. E há uma expectativa de que nós devemos fazer melhor que isso. São papéis dados por Deus. E ela deixou então esse exemplo. Eu estava escrevendo uma coisa. Todos nós somos escritores. Quando eu estava pensando na Dona Alice no avião. E nós estamos escrevendo um livro na memória daqueles que estão em torno de nós, dos nossos queridos. A Orleusa tem o livro da mãe dela que ela escreveu. A Alicilda tem o livro. Os genros têm os livros. Eu me lembro de umas coisas. A Dona Alice, ela não só foi uma mulher, ela foi uma cidadã, mas ela foi uma cristã, séria e comprometida com Deus. Muito boa em matemática, eu era admirado, como ela falava que ela ria do pessoal que usava máquina quando ela fazia tudo na cabeça. Mas ela também, como esposa, ela não se limitou a ser uma dona de casa. Ela viu a oportunidade, quando mudou para Santo André, de ser uma comerciante e abrir um supermercado. E naquele lugar havia muitos trabalhadores que trabalhavam em fábricas, principalmente nordestinos que vieram do Nordeste. Neste grupo veio um senhor chamado Antônio Manuel, por acaso é o meu pai, que teve não muitos filhos, apenas 11.
E eu me lembro que meu pai era responsável de fazer as compras da comida. E muitas vezes meu pai não tinha o dinheiro para comprar a comida. E ele ia ao mercadinho da Dona Alice, com quem se tornou, eram vizinhos e amigos. E não foram uma ou as centenas de vezes que meu pai não tinha o dinheiro para comprar comida. Mas a Dona Alice nunca deixou de fornecer e suprir. E a despeito de eles não poder pagar. E não só meus pais, mas outros vizinhos que compravam. A Dona Alice estava ali não para o lucro comercial, mas para atender e servir as pessoas. A Dona Alice cumpriu o papel dela. Como cristã, ela serviu sua família e aqueles que estavam do lado dela. Estou aqui para dizer hoje isso. Que a vida é um caminhar para a morte. Nós vamos fechar nossas etapas. E a Dona Alice deixou o exemplo. A Dona Alice, ela está feliz. Como cristã, ela mantinha a esperança que a morte não seria o final, mas o começo de uma nova etapa de estar com Deus. Estava conversando com a nossa filha Luísa, ela lembrou de um poema de um irlandês, em que ele está falando sobre a vida e a jornada da vida. E ele exemplifica isso através de um barco. Ele diz que nós estamos num porto. E o barco, que é uma pessoa que possivelmente partiu, vai indo e nós estamos dando tchau, adeus para ele, aqui desse lado de cá. E o barquinho vai indo até desaparecer. Do lado de lá, eles não estão dando adeus, eles estão dando bem-vindo, bem-vindo. Nós estamos seguros e firmes que a Dona Alice, para nós, estamos dando tchau, adeus. E do lado de lá, os céus, os anjos estão dizendo bem-vindo, Dona Alice. Bem-vindo, Dona Alice. Serva boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Ela não foi uma missionária na China, mas foi uma missionária em casa, com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com os vizinhos do Brasil. E aqui em Las Vegas também ela está deixando a história dela para você. Dona Alice tem a segurança e a paz que Deus a chamou para servir. E Deus agora resolveu tê-la lá pertinho dele. Eu quero louvar a Deus pela vida dela. E eu sou muito grato a Deus por ter dado a Dona Alice. Porque por tabela ele me deu minha esposa. Deus. E a família que nós temos hoje, que são tão amados e queridos. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, participado conosco. A gente ainda quer continuar dividindo um pouco com você, da Dona Alice. Olhe para o vídeo ali, por favor. Eu quero